Abra sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo de número 10. Gálatas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10. Pode ficar sentado mesmo, como você está, amém? Eu pedi a Márcia para colocar uma canção a mais no louvor, então você já ficou em pé por muito tempo, pode ficar sentadinho agora, não tem problema não, amém? Eu tenho certeza que o seu coração está reverenciando a palavra de Deus nesse momento, amém? Gálatas, capítulo 1, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 10. O texto diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quando o judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi para Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procuravam destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui nessa noite, para recebermos da Tua palavra, que é poderosa, que é suficiente aos nossos corações. Palavra que nos vivifica, palavra que nos fortalece, que revigora as nossas forças na Tua presença. E nós oramos, Deus, para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa falar conosco aqui nessa noite. E o Teu nome seja santificado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma das mais belas histórias do cristianismo. Não há talvez uma história nas páginas do Novo Testamento que marcou tanto a história da igreja como a história do apóstolo Paulo. Eu queria poder entrar em pormenores com os irmãos a respeito do ministério de apóstolo Paulo. Um pouco nós fizemos isso aqui, na verdade, já na terça-feira, no nosso discipulado de teologia, que temos aqui toda terça-feira. Falamos um pouco sobre vida e obra do apóstolo Paulo, e ainda vamos falar mais um pouco, futuramente, depois que terminarmos as suas cartas, e talvez nos faltaria muito tempo para nos prender a riquezas de detalhes da vida do apóstolo Paulo, mas eu queria olhar para uma parte da história do apóstolo Paulo nessa noite, que eu considero muito parecida, não com a minha história, mas com a nossa história, com a história da Atos. E não se iluda, apesar de hoje ser um aniversário de 10 anos,
da igreja, o que nós vamos falar aqui serve para a sua vida. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria: reescrevendo a nossa história. E muitas vezes a nossa história, ela precisa ser reescrita. Porque nem sempre nós tivemos uma história de casamento de sucesso. Nem sempre nós acertamos na criação dos nossos filhos. Às vezes erramos em algum ponto. Nem sempre tomamos as melhores decisões. Ou nem sempre fomos cristãos da melhor maneira possível, como a Bíblia, como a palavra de Deus espera que nós sejamos. E existem momentos na nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, que nós precisamos parar e analisar qual tem sido a nossa história. E eu queria que você pensasse, antes de igreja, você pensasse individualmente, qual tem sido a sua história? Qual tem sido a sua história de casamento que você tem escrito ao longo desses anos? Qual tem sido a sua história com seus filhos, com a sua família? Nós, batistas, celebramos no mês de maio, o mês da família. Eu até coloquei no grupo lá, no primeiro dia do mês, um devocional de 30 dias para a família. Não sei se você chegou a abrir ou a fazer, mas é uma bênção, porque nós, batistas nacionais, dedicamos o mês de maio para o mês da família. Então eu não poderia deixar de mencionar isso. Qual a história você está escrevendo com a sua família? Hoje nós vivemos num tempo onde os filhos crescem sem pais, né? Talvez não é a realidade nossa aqui nessa noite, mas é muito comum em Lagoa da Prata, por exemplo, o pai ver o filho de 40 em 40 dias. A esposa ter o marido em casa de 40 em 40 dias. Essa é uma realidade nossa. Nós nem precisamos olhar para a realidade das capitais, aonde os pais se envolvem tanto com o trabalho e falta-lhe tempo para os filhos. A nossa realidade aqui no interior, em Lagoa da Prata, ela não é diferente. E eu preciso me perguntar, qual é a sua história como filho? Os teens hoje ficaram sentados aqui, não foram para a salinha. E eu pergunto para os teens, qual é a sua história como filho? Na hora que o seu pai, que a sua mãe vai contar uma história do filho dele para alguém, qual é a história que ele conta? Será que a sua história é aquela história que o pai passa a mão na cabeça e fala assim: está me dando muito trabalho, pastor, não sei o que eu vou fazer, eu já estou orando, pastor, eu arrasto para a igreja, eu faço o que tem que fazer, mas a história não é bacana. Então eu pergunto para você, qual é a sua história como filho? Qual é o orgulho que você tem dado aos seus pais e à sua família? Não só aos filhos que são mais novos, mas nós que somos filhos mais velhos, né? Se perguntarmos aos nossos pais, qual é a nossa história? Se você tivesse a oportunidade de entrar num carro agora, e lá na rua Gaivota, número 6, em Pará de Minas, bater na porta da dona Lenice e perguntar assim: qual é a história do Tiago? Qual seria a história que a minha mãe contaria? Por isso que eu digo que em alguns momentos da nossa caminhada, a nossa história, ela precisa ser reescrita. E aqui nós temos uma história fantástica do Novo Testamento. Uma história muito linda, mas que não começou de maneira muito boa. Paulo, antes de se chamar Paulo, tinha por nome a Saulo. E Saulo era alguém extremamente religioso. Nós vimos no texto dele aqui em Gálatas. Ele disse no texto aos Gálatas que ele seguiu a religião de seus pais. Embora nasceu em Jerusalém, ele foi para Roma, por isso se tornou cidadão romano. Ele foi para Roma ainda enquanto criança, levado pelos seus pais, na chamada dispensação da diáspora. Foi quando alguns judeus não concordaram com o que estava acontecendo em Jerusalém, e eles saíram para outras regiões do mundo, e assim aconteceu com o apóstolo Paulo. E mesmo distante de casa, os pais do apóstolo Paulo ensinou para ele as práticas do judaísmo. E as práticas do judaísmo ficaram tão intensas no coração de apóstolo Paulo, que quando ele completou 12 anos de idade, porque a maioridade entre os judeus era os 12 anos,
Quando o jovem homem completava 12 anos de idade, o pai judeu entendia que a decisão agora era dele. Apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, era Saulo, né? Saulo, com 12 anos de idade, toma a decisão de ir morar com uma tia em Jerusalém. E lá na casa dessa tia, ele pudesse frequentar as escolas judaicas de Jerusalém. Paulo avança muito religiosamente. Nas escolas de Jerusalém judaicas, ele se torna um fariseu. Nós geralmente construímos críticas depreciativas aos fariseus, porque Jesus os criticou muito. Mas quando o farisaísmo iniciou, o projeto não era ruim, o projeto era uma bênção. O fariseu era um partido político em Jerusalém que tinha por objetivo manter a rigorosidade da lei ao pé da letra, servir a Deus como a lei exigia. Isso é bom. Se tornou ruim com o passar do tempo, no momento em que eles foram agregando valores, né, a essa lei, e esse cumprir a lei ficou exagerado. E as pessoas obedeciam à prática de ritual, mas não viviam aquilo que pregava. Porque presta atenção, meu irmão, não é só o pastor que tem que viver o que prega. Todo crente tem que viver o que prega. Não coloque esse fardo só sobre o pastor. Pastor tem que viver o que prega, é o que a gente mais escuta. Eu não diria para você que nós não podemos viver, que nós não conseguiremos viver o que pregamos. Eu acho que isso seria uma heresia. Se você ouvir um pastor falando que nós não temos que viver o que pregamos, isso é uma heresia. Isso é porque esse pastor está com algum pecado, e aí ele está querendo aliviar o julgamento futuro para ele. Ele deve ter feito uma tatuagem, ele deve estar namorando às escondidas, ele deve ter caído em adultério. Aí o julgamento que ele vai receber futuro, ele está preparando o terreno. Porque não é só o pastor que vive o que prega. Todo cristão tem que viver o que prega. Você já deve ter sido cobrado pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, sobre a sua forma de viver, sobre o seu jeito de viver. Porque nós temos que viver amor, graça, misericórdia. E quando nós perdemos o estilo de vida relacionado à nossa fé, meu irmão, alguma coisa vai estar errada. E foi isso que aconteceu com o fariseu. Eles começaram a pregar uma coisa e a não viver o que eles estavam pregando. Então, quando Jesus começou a ensinar o evangelho, Jesus tocou o dedo na ferida e disse para eles assim: vocês só cumprem as práticas, vocês não vivem aquilo que vocês pregam, vocês são hipócritas. Entendeu a mensagem de Jesus? Quem prega uma coisa e vive outra é hipócrita. Se você prega cristianismo, se você diz confessar a Jesus e viver para Jesus, isso tem que ser uma verdade no seu coração. Senão você está sendo hipócrita, não com a sociedade, porque bulufas porque vão pensar de você, mas o que Deus vai pensar de você. Com isso você tem que se importar, e muito. Então o farisaísmo, ele tinha um ponto positivo, ele se perdeu com o decorrer do tempo. Nós começamos a entender a vida de Paulo, adiantando a história, olhando porque ele era fariseu. Por que Paulo é tão justo? Por que Paulo é tão duro? Por que Paulo exige tanto da igreja? Por que Paulo cobra tanto da igreja uma perfeição? Porque antes ele era acostumado a cumprir a lei ao pé da letra. Presta atenção. Paulo cumpria tanto ao pé da letra aquilo que ele pregava enquanto fariseu, que no dia que apareceu um arruaceiro religioso, ensinando verdades opostas à lei de Moisés, ele estava disposto a tudo para parar com esse movimento. O arruaceiro religioso é Jesus. A ideia que está sendo pregada contra a lei é o cristianismo.
E Paulo sai perseguindo os cristãos, porque ele acreditava que a lei precisava ser cumprida a qualquer custo. A Bíblia, nas páginas do Novo Testamento, relata apenas uma morte que Paulo participou, mas não se escandalize, não foi a única. A Bíblia registrou uma só, mas não é a única. Estevão, discípulo, apóstolo do Senhor, homem cheio do Espírito Santo, separado por Deus para ser diácono, no capítulo de número 6, um homem que era referência para a igreja, e que título memorável, eu quero repetir, porque quem me dera alcançar o título de Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não serviu a Deus apenas como diácono na igreja local, saiu também a evangelizar, a pregar o evangelho, a anunciar as boas novas de salvação. Foi preso, julgado, condenado. Arrastaram Estevão para fora dos portões de Jerusalém. Espancaram Estevão até que ele estivesse à beira da morte. E todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali, atiraram a pedra do julgamento sobre a vida de Estevão. E este morreu por pregar o Evangelho de Cristo. Conta a história de Flávio Josefo. Quando alguém era condenado ao apedrejamento, uma pessoa que estava liderando aquele julgamento, atirava uma pedra maior sobre a cabeça, e provavelmente ali a pessoa morria. E as demais pessoas que estavam no julgamento, atiravam uma pedra menor, como sinal de concordância àquilo que estava acontecendo. Abre um parêntese aí. Se lembra de Jesus com a mulher em João capítulo de número 8? Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Era a pedra que matava, era a pedra do julgamento, era a pedra da condenação. Ninguém ali foi capaz de julgar aquela pedra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, alguém foi capaz de julgar a pedra. Flávio Josefo diz que a primeira pedra, a principal, a pedra do julgamento, foi julgada por Saulo. E as demais pessoas atiraram as demais pedras menores. Enquanto Estevão ainda tinha um restinho de consciência, enquanto ainda havia um pouquinho de lucidez, Estevão olha para os céus e vê os céus abertos e a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. E ainda faz uma oração. Estevão diz assim, Pai, não impute sobre eles esses pecados. E naquele momento, enquanto estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e entregou o seu espírito a Deus. E sabe por que essa história está registrada lá? Porque ele se tornou o primeiro homem no cristianismo a morrer por estar pregando o evangelho. Nós os denominamos de mártires depois. Martirizado pelo simples fato de evangelismo. O texto de Atos, capítulo 7, vai dizer que na hora que ele morreu, as vestes sujas de sangue foram colocadas sobre os pés do assassino, chamado Saulo. Um homem que perseguiu ferozmente a igreja de Deus, matando os discípulos, matando aqueles que pregavam, prendendo aqueles que anunciavam o evangelho, de cidade em cidade. Paulo era impetuoso, era julgamento sem misericórdia, era julgamento, talvez até sem parâmetros, semelhante a um Alexandre de Moraes da vida. Chegava lá, mandava prender, o negócio acabava, pronto, e ai de quem questionasse. Assim era Paulo. Um belo dia,
indo a caminho de Damasco, porque alguém estava abrindo uma igreja lá. Por que Paulo foi para Damasco? Alguém estava abrindo uma igreja lá. E Paulo foi com homens, com soldados, para prender e matar a todos os que estavam abrindo uma igreja em Damasco. Eu imagino a cena e agora eu queria alegorizar com você. Os irmãos na igreja em Damasco de joelho, orando, chorando. Senhor, Paulo vem, Deus tem misericórdia de nós. O que esse homem vai fazer com nós? Porque a notícia tinha chegado. Faz alguma coisa, Senhor, ou nós seremos mortos pela espada desse terrível fariseu que está vindo contra nós. Parece que Deus ouve a oração de alguém da igreja em Damasco, e era importante que o evangelho chegasse naquela região. Então Jesus desce pessoalmente do céu na terra, porque o negócio com Paulo foi diferente. Eu e você fomos alcançados por alguém. Paulo não é evangelizado por ninguém, humanamente falando. Ele disse no texto que nós lemos. Ninguém pregou para Paulo. Ninguém convidou Paulo para ir à igreja. Não convidaram Paulo para um aniversário de 2 anos na igreja em Damasco. Não era esse o convite. Ninguém evangelizou o apóstolo Paulo. Mas esse homem tinha um ministério tão importante, que Jesus lá no céu deve ter falado assim, não, esse aqui eu tenho que ir chamar pessoalmente. Esse aqui, não vou passar essa tarefa para ninguém não, esse aqui é comigo. E ele encontra o Senhor a caminho de Damasco. Sabe aonde a história de Paulo se assemelha muito à nossa? Que muitas vezes a nossa história é feia. Igual eu citei aqui no começo. Talvez você está arrastando seu casamento. Talvez você está arrastando a sua fé. Talvez você está arrastando a criação dos seus filhos. Talvez você está arrastando a sua vida profissional. Talvez você está arrastando a sua vida intelectual, relacionada a estudo, a crescimento. Talvez sua história é feia. Acho que não é o nosso caso aqui, mas depois tem gente que vai ver essa mensagem, né? Talvez a nível de relacionamento você já saiu com Deus e todo mundo, e você é conhecido por ser a pior pessoa do mundo. Talvez a sua história é ruim. A história de Paulo era uma história ruim. Irmãos, na hora que o Paulo se converte, ninguém acredita. É isso mesmo. Você acha que os irmãos de Damasco, oh maravilha, ele converteu no meio do caminho? Não. Ninguém queria ir lá orar para ele, para as vendas caírem dos olhos, irmãos. Na hora que Deus fala com o Ananias, se eu não me engano, vai lá, Saulo, o Ananias fala assim, que Senhor? Quem? Repete. Saulo, eu não vou de jeito nenhum, vai. Ninguém queria ir lá, irmão. Ninguém acreditou. Ninguém colocou confiança naquilo que estava acontecendo, meu irmão. Porque a história era feia. A história não era uma história que agradava aos ouvidos das pessoas. A história era feia. Você já falou assim de alguém? Talvez você falou assim, fulano de tal, o Rian converteu, mas aquilo era bagunceiro, aprontava todas, veio para Jesus, está disfarçando. Foi isso que eles falaram de Paulo. Ninguém acreditou que o Paulo havia se convertido. Agora, pasme, quanto tempo demorou para a igreja esquecer a história cruel do apóstolo Paulo? Sabe quanto tempo? Exatos 14 anos. Da conversão de Paulo até a sua primeira viagem missionária, são 12 anos. Sabe por que ele não saiu para pregar antes? Porque ninguém tinha acreditado que aquele homem havia mudado. 12 anos, meu irmão. Um intervalo de tempo de 12 anos. Sabe o que Paulo precisou fazer? Se retirar de Jerusalém, ir para Cilícia, e depois Antioquia, sumir do mapa. Ninguém ouviu falar de Paulo. Ele
aproveitou esse momento para estudar, orar, se consagrar a Deus. Durante esses 10 anos, foi um seminário que Paulo passou. Até que alguém se lembra de Paulo, alguém chamado Barnabé. E aí Barnabé pega Paulo e fala assim: mas esse moço tem um testemunho fantástico, um conhecimento fora do comum, a igreja em Jerusalém não dá uma oportunidade para ele, vou levar ele para Antioquia. Pastor nenhum quer ir para Antioquia, nenhum dos apóstolos quer pregar em Antioquia, levarei Paulo para Antioquia. E leva Paulo para Antioquia, e lá ele fica 1 ano, ensinando, dando estudo bíblico. Depois ele retorna a Jerusalém, volta para Antioquia, fica mais alguns meses, e depois sai na sua primeira viagem missionária. Sabe o que Paulo fez ao longo desses 10 anos? Reescreveu a sua história. Deus nessa noite está te dando a oportunidade de reescrever a sua história, a partir de hoje. Seu período de ser desacreditado acabou. Deus tem algo novo para você. Deus quer que o seu casamento tenha uma história feliz. E depois você vai conseguir até apagar aquela parte ruim do seu casamento. Existem momentos que nós precisamos reescrever a nossa história. Enquanto Igreja Batista Nacional Atos, chegou a hora de reescrever a nossa história. Eu não quero ser lembrado, eu não quero ver essa igreja ser lembrada pelo seu início, olhando por um ponto de vista negativo. Porque esse ponto de vista negativo nos conduz ao fracasso, nos leva a ser desacreditados. Eu prefiro olhar pelo ponto de vista positivo. Essa é a história da nossa igreja. Essa igreja nasceu no coração de Deus e não por vontade humana. Ninguém aqui dentro desse prédio quis abrir uma igreja. Nem eu, nem o Milton, nem o Celinho, nem o Paulo Sérgio, nem o Juliano. Um belo dia à noite, na casa do Celinho, eu, Juliano, o Paulo Sérgio e o Milton, com as esposas, tomamos uma decisão de iniciar um trabalho, não por vontade humana. Toda igreja começa com uma profecia. Essa igreja nasceu 26 de janeiro. No mês de novembro, eu fui procurado por 2 irmãs da igreja. Me chamaram e falaram assim: pastor, queria conversar com o senhor a sós. Na época, eu marquei essa conversa na congregação que a gente tomava conta. A irmã entrou dentro do salão, e na hora que ela entrou dentro do salão, ela olhou para mim e falou assim: Tiago, Deus manda te dar uma palavra. Eu falei: qual, minha irmã? O meu servo Moisés morreu, assume o povo e cruza o Jordão. Leu para mim Josué capítulo de número 1. Sabe o que eu respondi para a irmã? Eu não vou fazer isso. Longe de mim, irmãos, longe de mim tomar uma postura de rebelião. Você sabe por que eu vim para a Lagoa da Prata? Para não rebelar. Os irmãos em Bom Despacho falaram comigo: nós ficamos com você, vamos abrir. Eu falei assim: não, eu vou embora. E vim para cá, já tinha um convite, mas para não precisar me levantar contra o pastor de Bom Despacho, para não fazer um inimigo, para não gerar uma guerra, para não dividir. Eu jamais assumiria uma postura de alguém que se rebela. Não foi por vontade humana. Eu provo para você que a vontade não é humana. Quem tomaria uma decisão para regredir? Pessoalmente, nós estávamos muito bem, obrigado. A igreja pagava para a gente um bom salário. Eu iria sair de um lugar para ter que trabalhar fora. Cuidar da igreja e trabalhar fora, só sabe o que é isso quem já fez. Você que nunca fez, não sabe o que é administrar uma igreja. Porque não é fácil, irmãos. Nós somos muito prejudicados com o pastor trabalhar fora. Não foi para benefício próprio.
Nós não abrimos uma igreja para aumentar a renda, para melhorar a renda, para ficar bem de vida, para trocar de carro, para mudar de casa, para vestir melhor, para colocar filho em escola particular. Não foram esses, por isso que eu prefiro olhar pelo ponto de vista positivo, e por isso que eu digo que a história precisa ser reescrita. Não foi vontade de homem. Conserte a sua frase quando você disser que é da igreja do pastor Tiago, porque eu não tenho igreja. Você é da igreja de Jesus. Ele que é adorado aqui neste lugar. E o dia que eu assumi o papel dele, me mandem embora, me chamem de louco, fala assim: pastor, o senhor está pichuruco. Quem tem que ser adorado aqui é ele. Sabe o que eu mais gostei no culto de ontem? São canções que nós não conhecemos. O pessoal é mais acostumado com essas canções lá em Bom Despacho, aqui nem tanto. Mas você percebeu que em todas as canções que os irmãos cantaram aqui ontem, apontava para Jesus? É Ele, é Jesus, é Jesus. Porque isso aqui, irmão, não é do coração de homem, é do coração de Deus. Esse é o ponto positivo. Do coração de Deus, sabe para quê? Para ser uma igreja que não se contamina com o seu tempo. Foi para isso que Deus levantou a Igreja Batista Nacional Atos. Nós estávamos em um grupo que estava se contaminando com o seu tempo, e fomos chamados por Deus para escrever uma história de remanescentes. Sabe por que você está aqui? Não é porque a gente é bom, porque eu não sou bom. Você está aqui porque essa igreja ensina a palavra da verdade, com sinceridade, com verdade, com amor no coração, sem querer extorquir você, sem se aproveitar de você. É por isso que você está aqui, porque o evangelho anunciado aqui na frente, independente se sou eu ou não, é um evangelho simples, puro, entendível, bíblico e correto. Você não tem um coach, você não tem um influencer digital à frente da sua igreja, você tem um pastor, porque foi para isso que eu fui chamado. Existem pessoas que vão ser chamadas para a internet, e lá elas alcançarão sucesso. Isso é um dom que Deus deu para aquela pessoa. O meu chamado não é esse. O meu chamado, que é a cara da Igreja Batista Nacional Atos, é a terça-feira. É o estudo, é a profundidade, é o querer servir a Deus, entendendo que o conhecimento revela quem é Deus para nós e nos leva para mais perto dele. Essa é a história bonita da nossa igreja. Eu não quero que depois de 10 anos, nós ainda citemos denominações passadas, ou entendemos que a nossa igreja é fruto de rebeldia ou rebelião, porque eu falo isso de peito aberto e cara limpa. Não é. São os nossos interesses e as nossas ideias que fizeram com que essa igreja nascesse. Qual é a história da sua igreja? Qual é a história que você conta quando alguém pergunta como surgiu a sua igreja? Eu quero fazer o que o apóstolo Paulo fez. Eu quero olhar pelo ponto de vista da vida de alguém que Jesus salvou, mudou, transformou e levou a ser apóstolo. A nossa história, irmãos, ela já é diferente. A nossa história, ela já mudou. Assim como a sua vida individual, assim como a sua caminhada individual no seu casamento, na sua família, como filho, como pai, já mudou porque Jesus entrou na sua vida. Está na hora agora de você começar a acreditar na vida que você tem. Você não é o marido cachaceiro mais. Você não é a mulher que aprontava no passado mais. Ou Jesus entrou na sua vida e agora você vive uma vida diferente, ou tem alguma coisa errada. Então a sua história agora é nova. Não olhe para o seu passado como o judeu olhava para o Egito no deserto, com saudades. Não, você tem uma nova história diante do Senhor, e está na hora de reescrever ela. Você precisa sair daqui nesse aniversário de 10 anos, com o peito aberto,
com a cara limpa, dizendo: eu sirvo a Deus, e a história que Deus tem para mim agora, ela é muito especial, ela é muito diferente. A história que Deus tem para mim é uma história maravilhosa, é uma história onde a minha vida foi transformada, foi mudada, e hoje eu vivo em novidade de vida diante do Senhor. Reescreve sua história, não se apegue aos seus erros do passado, não lembre apenas do lixo que você era. O texto que nós vemos de Paulo aqui, o que mais ele está mostrando nesse texto, é o que Jesus operou e fez na vida dele. É a nova história, é a história reescrita pelo plano de Deus, pela vontade de Deus. Talvez você veio aqui nessa noite, se arrastando, em uma história que mais parece um filme de terror, ou um drama, onde você está perdendo. Talvez você está custando aguentar passar esses dias, mas você não veio aqui em vão. Deus está convidando cada um de nós para reescrever a nossa história. Você está fraco na fé? A partir de hoje, Deus está te dando a oportunidade de reescrever a sua história, de ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Reescreve sua história. Reescreve sua história. Porque o que está no passado, passou, acabou, venceu. Essa mensagem não é uma mensagem de página virada, porque essa página já foi virada há muito tempo. Eu só quero que nós olhemos para essa história lembrando dos pontos positivos, lembrando do coração de Deus que nos moveu a este lugar, lembrando das nossas intenções de pregar o Evangelho de maneira simples, pura, verdadeira, sem enganação, sem querer mexer com as suas emoções, que não importa, irmãos, o número de membros que nós teremos, não importa a quantidade de seguidores que nós teremos na nossa rede social, nós não estamos fazendo igreja para Instagram. Nós queremos ser uma igreja que agrada o coração de Deus, e o dia que mudarmos esse foco, teremos nos perdido. Então olha para a história pelo ponto positivo. Daqui 50 anos, se Jesus não voltar, como que os nossos filhos contarão a história dessa igreja? A sombra da história de outra instituição? Não é essa a história que eu quero ver nos nossos livros, nas nossas atas. Eu quero ver a história de pessoas que queriam um evangelho comprometido. Eu quero que os nossos filhos leiam a história de uma igreja que nasceu para ser remanescente. E nós não somos os únicos. Longe de mim acreditar que nós somos a única igreja em Lagoa da Prata que seremos os remanescentes. A prova disso é que ontem nós tínhamos outros pastores da cidade aqui com a gente. E por incrível que pareça, eu convidei a todos. Eu mandei mensagem pastor por pastor. Pastor, aqui é o Tiago, Igreja Batista Nauatos, 10 anos de igreja, seria muito bom ter o senhor com a gente. Veio aqueles que deram importância, talvez, a isso, a entender que nós não caminhamos sozinhos, que não somos apenas nós que estamos certos, e o que nós queremos fazer, acreditamos que outras pessoas também querem fazer. Mas, sobretudo, acreditar que o Evangelho precisa ser pregado de maneira íntegra. Íntegra. Esse é o nosso sucesso. É aqui que nós vamos achar a nossa vitória, agradando o coração de Deus. Eu sei, meu irmão, você poderia estar em lugares com uma estrutura melhor do que essa. Você poderia estar com pastores melhores do que eu, conviver com irmãos melhores do que os nossos, talvez, acredito que não, mas talvez isso possa acontecer. Mas Deus te plantou aqui, sabe por quê? Porque ao longo desses 10 anos, nós queremos compromisso com o Evangelho, custe o que custar, que nos custe 10 anos, como nos custou, mas o nosso sucesso está em agradar o coração de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus.
Se coloque de pé, enquanto o pessoal do louvor canta mais uma vez, Te amo, Deus. Amém, Márcia? Porque esse é o motivo que nós estamos aqui. Porque Ele é fiel. Sabe por que essa igreja resistiu há 10 anos? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém, meu irmão? Ele é fiel. Eu quero lembrar dos momentos bacanas, né? da história bonita dessa igreja. Não quero lembrar da história negativa dessa igreja. Mas só a título de comentário, você não tem ideia a perseguição que essa igreja já sofreu. Você não faz nem ideia de quantas vezes nós subimos nesse altar arrebentados, porque pessoas estavam trabalhando contra nós. Mas sabe por que essa igreja está completando 10 anos? Porque Deus é fiel em todo tempo. Cuidou de nós em tudo, irmãos. Financeiramente essa igreja é um milagre. Nós não temos um grande rifeiro aqui entre nós. Nós não temos um grande empresário entre nós. Nós não temos alguém rico entre nós. Por muito tempo, devemos a nossa eterna gratidão à irmã Isami, que sustentou quase que sozinha financeiramente essa igreja por anos. E hoje precisa de nós, porque está enferma. Não esqueça da nossa irmã. Quando a irmã Isami começou a enfrentar problemas, eu chorei diante de Deus e pensei, Deus, e agora? Como vai ser? E Deus nos sustentou em tudo. Sabe por quê? Ele é fiel. E essa história não é minha. Essa história ela é nossa. Ela é sua que chegou há pouco tempo. Ou ela é sua mais ainda porque você está há 10 anos. Há 10 anos caminhando. Vendo a fidelidade de Deus. Não é perfeito. Não é perfeito. Jesus comparou a igreja com a arca de Noé, você lembra? E deixa eu te lembrar como que era a arca de Noé. Abafado, úmido, não tinha janela, mau cheiro, cheio de animal. Os animais não faziam cocô e xixi do lado de fora, fazia dentro da arca. O lugar fedia, o lugar estava mofado, o lugar era escuro, lá fora estava chovendo, mas era o melhor lugar para se estar durante o dilúvio. E tinha até gente batendo na porta do lado de fora querendo entrar. Assim é a igreja. Tem hora que tem mau cheiro, tem hora que o irmão parece mais um animal do que o irmão, mas é o melhor lugar para estar, porque na hora que Jesus vier buscar, Ele vai buscar a igreja. Jesus não vai buscar quem está no mundo, não. Jesus vem buscar quem está na igreja, e nem todo mundo que está na igreja vai, porque Ele nem leva a igreja toda, Ele leva alguns da igreja, mas Ele vem buscar é dentro da igreja, é dentro da igreja que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, irmão, não é perfeito, mas há 10 anos eu posso dizer, Deus é fiel. Se eu pudesse escolher uma canção para esses 10 anos, essa seria a canção. Porque a bondade, a fidelidade de Deus, apesar de todas as dificuldades, ela é sem igual. Aleluia. Isaías 64:4. Desde a antiguidade, ainda não se viu, e nem jamais se ouviu, outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu sou crente desde os anos 2000. Em Belo Horizonte eu passei por 3 igrejas enquanto seminarista, ajudando. Não é porque saiu de uma e foi para outra, não. O seminário me mandou para 3 igrejas no estágio. Eu fiquei em Bom Despacho 4 anos. Já estou aqui há 15 e com os irmãos há 10. E eu posso dizer para você, os 10 anos da minha vida que eu mais vi a fidelidade de Deus foram esses últimos 10 anos, porque Ele é fiel. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor.
todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel, diga. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade